Olá, meus irmãos, olá, meus amigos queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus esteja em cada coração que nos acompanha no dia de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua gentileza de permitir que a gente chegue até a sua casa através da mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus. É um prazer enorme estar com você, você sabe disso, é uma alegria poder compartilhar e falar das coisas de Deus, tá bom? Eu quero te chamar a atenção para o livro de Mateus. Eu queria começar a falar hoje uma série de mensagens acerca do Sermão da Montanha. No capítulo 5 de Mateus, Jesus começa a dar diretrizes, parâmetros, começa a estabelecer a forma que seria o comportamento no reino dele, o reino de Deus. O reino de Deus nada mais é do que o domínio, a autoridade, o exercício dos ensinamentos daquilo que representa Deus aqui na terra. O que é de Deus, o que provém de Deus, o que se submete a Deus, está debaixo do reinado de Deus. Na verdade, toda a terra, toda a humanidade está debaixo desse reinado. Mas nem todos se submetem a ele. Nem todos estão vivendo de acordo com os ensinamentos desse reino. E aí acabam se tornando pessoas com uma conduta divergente, uma conduta diferente daquilo que se espera no reino de Deus. E que conduta é essa? Que padrão é esse? Qual é o comportamento esperado de uma pessoa que diz que segue a Jesus? Quais são os ensinamentos que Jesus reforçou, trouxe, explanou, exemplificou, que são os parâmetros para a gente? É aí que eu convido você para ler a partir do capítulo 5 de Mateus. Você vai ter uma leitura extensa, porque Jesus passa o dia inteiro no famoso Sermão da Montanha, falando sobre esses ensinamentos. Vamos começar a ver um pouquinho disso hoje, tá bom? Eu te agradeço por você nos permitir que isso aconteça, uma vez que você abre o seu coração para ouvir essa palavra. Então, vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 5, Jesus diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí ele continua, versículo 13, versículo 14, e vai-se embora. Noutra oportunidade nós vamos ver esses outros versículos. Por hoje eu quero ir até o versículo de número 12. Primeira coisa que você deve observar quando você escuta o Sermão da Montanha: você deve lembrar que Jesus está ensinando os seus discípulos os parâmetros para a vida de alguém que está debaixo do reino de Deus. Se você vai seguir os parâmetros do reino de Deus, você deve perceber que eles não devem serem absorvidos isoladamente, mas é um conjunto, é uma somatória, é um ponto se agregando ao outro, e dessa forma é construído o perfil de uma pessoa que está submissa ao reino de Deus. E qual é esse parâmetro? Aí ele diz, bem-aventurado, ele começa dizendo, ele cita, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. O que são os pobres de espírito? Pobre de espírito é uma referência à atitude de humildade.
Aquele que é pobre de espírito não é aquele que não tem as coisas, não é no tom pejorativo, não é no tom nocivo de não ter alguma qualidade, de não ter alguma virtude. É pobre de espírito porque não tem qualidade ou não tem virtude, é alguém mesquinho, alguma coisa nessa área ou nesse sentido. Não é isto, não é esse o significado de pobre de espírito. Pobre de espírito significa a pessoa que é humilde, a pessoa que é desprovida do orgulho, a pessoa que é desprovida da vaidade, do egoísmo, a pessoa que alimenta no seu coração o desejo sincero de estar submisso. E esse desejo sincero de estar submisso chama-se pobre de espírito. Submisso a quem? Submisso à vontade de Deus. Submisso à diretiva de Deus para a sua vida. Este é o humilde de coração. O humilde é um homem piedoso. E aquele que é piedoso, ele vive de joelhos, se submetendo à direção de Deus para a sua vida. Este é o homem pobre de espírito. É mais do que feliz, que significa bem-aventurado. É bem-sucedido, que significa bem-aventurado. É o homem que é pobre de espírito, o homem que não alimenta atitude de orgulho, soberba. O orgulho, o presunçoso, não tem parte com Deus. A Bíblia nos afirma que Deus resiste ao homem presunçoso, ao homem orgulhoso. É uma coisa que não agrada a Deus. Se tem uma atitude que incomoda a Deus, pode ter certeza, é atitude prepotente, orgulhosa. Ok? Se você tem uma atitude dessa forma, você tem que mudar essa atitude, quebrantar o coração, se humilhar, se quebrantar diante do Senhor e reconhecer que sua vida depende de Deus, que sua vida é provida por Deus e que por mais que você tenha qualidades, qualificações, você depende de Deus. Você precisa de Deus. Então, bem-aventurado é o homem que é pobre de espírito, ou seja, humilde. Deus se agrada. Deus resiste ao soberbo, mas aquele que é humilde recebe a graça de Deus. Até porque o orgulhoso não pode receber a graça de Deus, porque o orgulhoso não recebe favor. O orgulhoso não recebe dádiva. O orgulhoso não recebe. Aliás, o orgulhoso tem um coração muito fechado para receber. Por isso que não pode receber a graça de Deus. E a graça significa o favor não merecido. O favor que você não merece é a graça de Deus. Você não merece a salvação, mas você pode receber a salvação como uma dádiva, um presente de Deus para você através de sua graça. Por isso que Deus resiste ao soberbo. Mas aquele que é humilde, aquele que se quebranta, aquele que se desmancha no popular diante da presença de Deus, essa pessoa está dizendo: Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não mereço, na verdade. Porque até o que tem de bom em mim foi tu que destes. Até o que tem de admirável em minha vida provém de ti. Então eu não sou merecedor, mas a tua graça é que me basta. É a tua graça que me preenche. É o teu favor que me completa. Só quem pode receber essa graça é exatamente aquele que é humilde. Deus não pode salvar um homem com coração orgulhoso. Sabe por quê? Porque esse homem não recebe. Esse homem não aceita, esse homem não abre o coração para receber Deus. E Deus só entra aonde o coração está aberto para ele entrar. Eis que estou à porta, não é assim que Apocalipse diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, então eu vou entrar no seu coração e vou fazer ali morada. Mas tem que abrir o coração. O orgulhoso não faz isso não. O orgulhoso teima, o orgulhoso está todo quebrado, está todo ferido, está todo machucado. O orgulhoso teve lições e mais lições e não aprendeu nada, 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 nada. O orgulhoso é assim, gente. O orgulhoso, ele não entende nada das lições que Deus transmite para ele, porque ele não abre o coração. Deus resiste a essas pessoas exatamente porque elas acabam muitas das vezes não compreendendo o que Deus está fazendo sobre a vida delas, e aí não abre o coração. Deus não pode entrar no coração que não é aberto. Você tem que abrir o coração. Por isso que bem-aventurados são os pobres de espírito. Outro bem-aventurado: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. E aí você vê que uma citação tem conexão com a outra. É isso que eu disse no início.
Você não pode ler as bem-aventuranças e isolá-las e colocá-las como virtudes apenas isoladas. Elas são virtudes que se somam. Elas são virtudes que uma agrega à outra. É assim que se entende a bem-aventurança. Quando você olha, você vê o quebrantado de espírito, o homem que é humilde de coração, e naturalmente é um homem que tem a sensibilidade para chorar. E esse choro se refere ao choro do quebrantamento, ao choro da sensibilidade, ao choro da compreensão, ao choro de estar com o coração disposto a ter empatia para compreender a necessidade do outro. Paulo dizia: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Essa é mais uma referência que reforça a ideia de nós sermos empáticos, de nós termos quebrantamento em nosso coração. Quem chora tem sensibilidade. Quem chora tem quebrantamento. Quem chora tem muita facilidade para poder ir na direção da empatia. E indo nessa direção, aprendendo a se colocar no lugar do outro, sendo sensível a isso, é mais uma característica, uma virtude positiva para aquele que é do reino de Deus. O que mais? Bem-aventurados os mansos. Está vendo aí, ó, as atitudes? Pobre de espírito, manso. Aí ele diz: os que choram, os mansos, porque eles herdarão a terra. E esse manso é exatamente aquele homem que não dá vazão à sua ira com facilidade. O homem manso é o homem que tem no seu coração o exercício da paciência, da bondade sobre a vida das outras pessoas, além de si próprio. Esse homem, ele vai viver muito, ele vai gerar muitas coisas positivas, ele vai construir muitas pontes. O homem iracundo, que é aquele homem que se ira com facilidade, tudo chuta o pau da barraca, como diz no popular, esse homem, ele desconstrói muitas relações. É um homem que tem muitas dificuldades em construir projetos permanentes, projetos que duram. Porque é um homem que é desestabilizado constantemente. Por isso que acaba, muitas vezes, não tendo longevidade nas suas ações e nos seus projetos. Mas aqui está dizendo: olha, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Os mansos é uma outra virtude que você deve buscar. Humildade, quebrantamento no coração, chorar. Vai ter resposta para o seu choro, vai ter consolo para o seu choro. Essa sensibilidade positiva não é a sensibilidade da melindrez, é a sensibilidade positiva, construtiva, de ter empatia, de ter quebrantamento do seu coração. Bem-aventurado manso, aquele que pondera, que administra suas emoções para não ser controlado pela ira, não ser controlado pela revolta, não ser controlado pela precipitação, não ser controlado por essas coisas, mas está debaixo do controle do Espírito Santo de Deus e da palavra do Senhor para ter um fruto de mansidão. Você percebe que essas virtudes são virtudes que vêm do reino de Deus para a tua vida. Não são coisas que naturalmente surgem na vida de alguém. Naturalmente, nós até temos tendência para o contrário. Temos tendência para sermos orgulhosos, temos tendência para sermos insensíveis, temos tendência para sermos iracundos. Essa é a nossa natureza carnal, pecaminosa, distante de Deus, que nos tendencia exatamente para o contrário. Mas no reino de Deus, vem através da virtude do Espírito Santo sobre nós o desenvolvimento de bons frutos que glorificam ao nome do Senhor. Aí ele diz mais: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quer dizer, bem-aventurado aquela pessoa que tem uma índole, que busca o que é certo, busca o que é correto, tem fome, tem sede de justiça. Justiça é seguir a lei. Aquele que é justo é aquele que segue a lei. Aquele que ama a justiça é aquele que ama seguir o que é certo. Ei, você será farto. Se você tem fome de andar corretamente, de viver corretamente, de viver legitimamente, de andar no que é certo, essa sua fome vai ser farta. Essa sua fome vai ser saciada. Essa sua fome vai ser atendida. Eu gosto desse aqui, versículo 7.
do capítulo 5. Bem-aventurados misericordiosos. Sabe por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. A palavra de Deus diz que com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Às vezes, nós queremos ser tão, vamos dizer assim, tão na risca com tantas pessoas, quando é com a outra pessoa. E quando é com a gente, nós queremos que sejam tão flexíveis conosco. Às vezes nós queremos ser tão rígidos, queremos ser tão inflexíveis com os outros, mas quando é conosco, nós queremos compreensão, nós queremos que nos entendam, nós queremos que sejam generosos, nós queremos que tenham misericórdia. Aqui está dizendo, bem-aventurados misericordiosos, porque eles também, eles vão alcançar misericórdia. Ser misericordioso é ser uma pessoa que perdoa, ser uma pessoa que dá um pouco mais além do que o outro tem direito, trazer oportunidades até quem lhe decepcionou, quem lhe magoou, quem lhe feriu, abrir as portas para o diálogo, abrir as portas para o entendimento, não levar em conta todo o mal e toda a mazela que veio contra você. Tenha misericórdia, porque você também vai alcançar misericórdia. Eu achei isso fantástico. Com todas as pessoas que compreendem o favor que receberam de Deus, são pessoas que têm a tendência também a serem generosas e misericordiosas com as outras pessoas. Bem-aventurados misericordiosos. A misericórdia não significa conivência com o pecado. Sempre lembre disso, tá bom? Ter misericórdia não quer dizer que você será conivente com o pecado, mas ter misericórdia é aprender a utilizar a generosidade que você recebeu, o favor que você recebeu de Deus e repassar para os outros também. Muito bem, e aí vem os bem-aventurados, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqueles que não permitem que seu coração guarde o que é ruim, o que não edifica, o que não constrói, o que não te ajuda. Não guarde coisa podre no teu coração, porque isso distancia você de Deus. Mantenha seu coração limpo, e a melhor coisa para você manter seu coração limpo é todo dia você fazer um autoexame, uma autorreflexão. O que é que você não fez legal? O que é que não está bem? A quem você precisa pedir perdão? A quem você precisa liberar perdão? A quem você precisa ajustar alguma coisa que não está bem? Mantenha sempre seu coração limpo, porque você sempre verá a Deus. Você sempre terá o canal limpo para conversar com Deus e estar vendo Deus. E aí ele diz, bem-aventurados que sofrem. Aliás, o 9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que faz de tudo pela paz. Pacificador é aquele que se esforça de tudo pela paz. Até muitas vezes abrir mão do que é o seu direito em nome da paz. Até muitas vezes abrir mão da sua própria razão, em algumas vezes em nome da paz. O nome disso é pacificador. Esse homem é um bem-aventurado. Ele vai ser reconhecido como sendo um filho de Deus. Porque Deus é o nosso maior exemplo de pacificador. Porque quando o homem agrediu a Deus através do pecado e gerou um abismo através do pecado de separação entre nós e Deus, quando o homem ofendeu a Deus através do seu pecado, Deus imediatamente procurou uma maneira de reconciliar-se com esse homem, de estabelecer um novo caminho pelo qual o homem pudesse ter paz com este Deus que o criou, que o fez e que tanto ama. Deus é o maior exemplo de pacificador e por causa disso mesmo, se você é um pacificador, você será reconhecido como filho de Deus. Gente, é muita coisa, hein? É muita coisa. Meu tempo já se foi, mas eu vou terminar dizendo, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do que é certo, da justiça, por causa da lei, por causa do que é correto, por causa dos mandamentos de Deus. Bem-aventurado você que sofre perseguição por causa disso. Sabe por quê? Porque é seu o reino de Deus. Bem-aventurado você é quando injuriarem você, disserem uma coisa que você não fez, disseram uma mentira sobre você, quando perseguirem você, quiserem lhe oprimir, vierem contra você com todo tipo de mal, porque você faz a obra de Deus, porque você ama ao Senhor, porque você se dedica a Deus. Se é por isso, você é bem-aventurado, porque você está sendo perseguido, injuriado, muitas vezes sofrendo mal, porque você está fazendo o que é certo. Tudo isso, Jesus está elogiando a postura e o comportamento. Nós somos cidadãos dos céus.
nós seguimos o reino de Deus. E esses ensinamentos, eles estão aqui para nos ajudar a compreender quais são os parâmetros, qual é a guia de conduta, quais são as referências para a nossa vida de quem quer seguir o reino de Deus. Leia sobre isso, pense sobre isso, Deus te abençoe e viva sendo um cidadão do céu aqui na terra. Deus te abençoe.